Opa, estamos aqui começando mais um podcast, para ser preciso, podcast de número 8. Estamos aqui com o brother de sempre, Elbin. É isso aí, molecão, a gente tá aqui com dois visitantes De ilustres. Foi difícil marcar, mas estamos aí com os caras, entendeu? Entendeu? Não, um tirou o bigode santo, né, e o outro tá com a barba santa aí, junto com a gente. Não, acho que a agenda do Pedrinho é mais difícil que a do Evandro. Eu acho que é mesmo, o Pedrinho é mais difícil. Quem dera. Estamos aí com o Pedrinho, se apresenta pra nós aí, Pedrinho. Boa noite a todos, eu sou o Pedrinho, lá da Quarta Igreja Batista. Calma aí, seminarista, É que eu tô novo no negócio, um dia eu aprendo. É novo, aprende. Isso aí. Mas quem, mano, que a gente tá? Estamos aí com o pastorzão Evandro, o pastor que dá a cajadada na galera. Estamos aí com ele, é isso que me falaram, não é isso não, mano? De um lado Isso é bullying. É bullying pastoral. De um lado é o cajado, o outro é a pluma. Se apresenta mais pra nós aí, pastorzão. Um abraço a todos aí que estão ouvindo e vendo esse podcast aí. Deus abençoe a todos. Hoje eu sou pastor na Ciban, Segunda Igreja Batista em Natividade. A gente está aí fazendo esse trabalho, esse momento tão atípico, né, agora, né, de trabalhar, usando também esse recurso que a gente está podendo fazer. E a gente está lá fazendo esse trabalho agora. Ainda continuo trabalhando na área de dependência química, né? Hoje mesmo já tive contato para fazer uma internação. E também na área de saúde mental, que é a psicanálise. A gente vem trabalhando nessa área aí. Está à disposição do reino. Na verdade, eu sou pastor. O resto é para ajudar dentro do ministério. Não, mas não é só isso não, galera. O homem já falou psicanalista, especialista em dependência química, capelão. Tem tá isso lá, aí. né? Jiu-jiteiro. Tô desviado, pra você falar o professor olhar, ele vai me bater, bro. Vai me bater. E ciclista, mano. Não, ciclista não, tá em dia. Ele tá em dia. Ciclista não tá em dia. Deu até uma afinada aí. Cara, eu tava caçando umas fotos pra botar na imagem lá, né? Aí eu só fui descendo lá o feed do... Mas tem uma parada que você esqueceu lá, você viu lá? O quê? Sou barro. Rapaz, aí, isso é que eu faço. Eu sou barro. Bem que você falou a cajadada, mano. Já começou? Não é corrigindo, não. É essência, né? E não posso deixar de falar também que é marido da Renata, né? Isso aí, tá pai da dona Rebeca. Pai da Rebeca. Então, cara, vamos lá, vamos começar esse podcast. Hoje a gente vai falar sobre o que, maninho? É o assunto mesmo pra dar mais cajadada em nós, cara. Cara. Será que... Quais são as nossas prioridades, cara? O que a gente tem pautado nas nossas vidas? O que tem sido mais importante pra nós? Esse vai ser o assunto que o pastorzão vai dar a introdução pra nós aí já. Prioridades. Fala pra nós, Evandão, já de início, sobre isso, prioridades. Quando se diz em relação ao cristão, como é que deve ser a vida dele em relação às suas prioridades? Isso aí, pra gente começar, quando a gente pensa em prioridade, a gente pensa em coisas antecedentes. Na verdade, a palavra que a gente estava brincando aqui do grego, né? Na verdade, vem do latim, né? Anteriores, que na verdade são coisas que nós temos em nós, mas que na tradução para o comum, para nossa fala, são preferências, né? Nossas prioridades acabam sendo nossas preferências. Você pode ter alguma relação, uma coisa ser prioritária, mas não ser sua prioridade. Entendeu? Então, assim, a gente pode... você percebe, por exemplo, você ter que, por exemplo, ir ao banheiro, tomar água. Você pode ver que, por exemplo, tomar água é uma prioridade para a saúde. Mas, às vezes, não é sua preferência. Então, você consegue... O tempo que você consegue protelar para aquilo. Mas é uma questão vital. Então, uma hora ou outra, você vai ter que ir por causa da necessidade vital daquilo ali. Mas prioridade, na verdade, ela é uma preferência. Entendeu? Por isso que a gente consegue estabelecê-la. Beleza? Sim. Dá para você chegar querendo ou não, e aí entra o fator disciplina, né? Que você colocar aquela parada como prioridade. Talvez essa parada que é prioridade, ela não é uma coisa boa, é uma coisa que demanda energia, demanda esforço. Tipo, emagrecer? Parada como essa. É por livre e espontânea pressão que a gente fala. Cara. Então aí entra a parada da disciplina. Então quando a gente pensa em prioridade, a gente pensa numa coisa que nós vamos estabelecer como primeiro lugar. O que a gente vai fazer, independente do que a gente tem que fazer, a gente vai botar aquilo ali na pauta.
Sim. Sim. E você separou um texto, né, pra gente trabalhar em cima dele, né? Esse daqui, falando de texto bíblico, é o cara sobre prioridade, né? Reparou Mateus. que eles iam fazer a pergunta pra pessoa errada, né? O cara aqui do meu lado, vocês querendo jogar a bucha pra mim. Não, mas pode ficar tranquilo, vai cair no Vai seu chegar a colo. sua hora. Vai cair no seu colo, a guilhotina tá aí. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33 diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vou repetir o texto. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse é o texto aí que eu separei para a gente começar a brincar aí. Pesado, né? Quando a gente vê esse texto, a gente começa a enxergar Na pequenininho. verdade, eu vejo a gente ficando mais sempre com a parte B desse texto, né? É verdade. Do que com a primeira parte, né? Só que é o acréscimo. É, o só que vai ser acrescentado. né? Verdade. Pedrinho, e aí, cara? O que você me diz desse versículo, cara? É exatamente o que o Elber falou, né? A gente costuma ficar com a segunda parte e esquecer que a gente deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, a gente deve buscar a Deus não só pelo que vai ser acrescentado, não por isso, né? Mas ser justo, como diz o texto. A gente tem que buscar a Deus para que a gente possa ser moldado no caráter cristão, ser parecido com Cristo e amar a Deus sobre todas as coisas, né? Como Jesus nos ensinou também. Eu vejo muito isso nesse texto. E pegando um gancho no que o Pedrinho tá falando, pastor, como é essa busca em primeiro lugar? É uma coisa interessante com relação à prioridade que nós estamos falando, é que o texto de Jesus vai falar assim: busquem em primeiro lugar. Ele vai colocar em outras versões, né? Ponham em primeiro lugar, façam isso em primeiro lugar e coisas como essa. Várias traduções do texto. Busquem, ponham em primeiro lugar o reino de Deus. O que ele está falando para isso? Porque existem várias prioridades e aí ele está questionando as vitais, que é se vestir, comer, beber, e ele está falando sobre ansiedade aqui, né? Contexto imediato do texto. Nós temos o contexto imediato, na verdade, é do capítulo 5 até o final do capítulo 7, onde ele vai terminar o sermão, né, do monte ali. Então ele está falando sobre esse contraste, entre prioridade. Então buscar é uma responsabilidade nossa, é que eu usei o termo, né? É uma questão de exercício. E aí o que acontece? Colocar o reino de Deus em primeiro lugar tem as suas implicações. A primeira coisa é definir o que é reino. Segundo, é definir o que buscar. O que o reino de Deus propaga, o que o reino de Deus quer. Então a gente precisa entender o que é o reino de Deus, a gente precisa entender quem é o rei e quem somos nós os súditos. Como esses súditos agem e também como esse rei age. Como é esse sistema de governo. Aí o que acontece? Quando a gente olha para o contexto imediato aqui, foi o que vocês colocaram aqui, a questão da troca, né? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o reino dele, a maneira com que ele julga as coisas, seja desse jeito, e estas coisas, que é a comida, bebida, vestimento, vos serão acrescentadas. Então está imediato aqui. Só tem um panorâmico, que é o quê? É o que é o reino. O que eu devo buscar? Quem eu devo ser? Que tipo de justiça é essa? Que rei é esse e que governo é esse? E você falando... Acho que eu fiz mais perguntas do que resposta, sentiu, né? Sim, mas lembrando o que você está falando, pastor, eu lembro de uma pregação que foi do Fileto Bruno, se eu não me engano. Ele disse que sobre a questão da oração do Pai Nosso, quando fala, busca o teu reino, vem o teu reino, a tua justiça. Sim. Se você não está disposto a seguir o rei desse reino, se você não está disposto a se submeter a esse reino, o rei desse reino, é melhor que não faça essa oração. Ele fala. Porque é muito mais sério do que pensamos quando pedimos, venha o teu reino sobre nós. Se você não está disposto, porque o reinado de Deus foge do nosso controle. E às vezes nem sempre sai da maneira que a gente quer quando ele está em nossas vidas. Então é muito mais a sério do que pensamos. Essa questão de, além de pedir que venha o reino, ainda mais buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você tem que estar disposto a seguir a este rei. Não, e entender, né? Igual o pastor Evandro falou, entender o que é reino. O que é esse reino que eu tenho que entender? O que eu tenho que buscar?
né? E tem muita gente que leva para o lado errado, né? Essa questão da troca, da moeda de troca, que Deus é o gênio da lâmpada, que a gente sempre está falando no podcast. Sim. Não, se eu fizer isso assim, assado, eu vou ter isso assim, assado. Se eu fizer tal, sei lá, um sacrifício tal, de doar dinheiro por um ano, eu sei que Deus vai me abençoar com isso ou aquilo, né? Então, essa questão de... Não se entende a questão de fazer simplesmente por ele ser Deus. E sim porque não, porque eu sei que eu vou ganhar algo em troca. E isso a gente pode trazer dízimo, pode trazer até mesmo louvor, pode trazer até mesmo ir à igreja. Não, eu vou. Ah, por quê? Por Deus? Não, eu vou porque é um local legal pra gente estar. É um local que eu me sinto bem, eu ouço um louvor maneiro, entendeu? Então, né, algumas visões diferentes do que é reino. Né? Sendo que ele nos chamou para ser reino aqui nessa terra. E vamos jogar, como a gente sabe, que joga as perguntas difíceis pro pastorzão. Aqui, ó. Ou aqui pro Pedrinho. Do lado. Pedrinho tá do lado aqui, ó. Pode e a igreja já resume em buscar o reino ou é muito mais do que isso? Primeiro que a igreja é uma tentativa de exposição do reino. Uhum. O reino é muito maior do que a gente pode contemplar com relação a qualquer tipo de denominação. Porque quando a gente fala igreja, quem está ouvindo a gente que está aqui conversando, quem está vendo ali, né, a gente tem logo aquela questão da localidade, tá entendendo? Ou seja, da instituição local. Então o reino é muito maior do que isso. O reino não tem parâmetros, o reino não é uma coisa, por exemplo, que não cabe nem dentro do tempo. O reino é eterno, e eterno não tem começo e não tem fim. O eterno está na ausência do tempo. Ele está acima do tempo, ele está na transcendência. E aí o que a gente vai pensar? Que o reino de Deus ele é muito maior do que aquilo que a gente compreende como igreja. A igreja é a propagadora desse reino. E aí a partir dessa igreja é que a gente começa a perceber o que é o reino. Se a gente pegar aqui no capítulo 5, como eu disse para vocês, no capítulo 5, você vai ver que Jesus ele vai começar esse sermão falando sobre bem-aventurança. E ali no capítulo 5 ele vai falar algumas características que apesar de aparentemente não condizer com características de um súdito que ele vai receber, o súdito monarca, né? Aí ele vai falar de um reino diferente. Ele vai dizer assim, primeiro, ele vai falar assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a palavra pobre de espírito, ela tem contexto mais apropriado com a simplicidade, né? Você pega, por exemplo, Jesus fala assim, quando os discípulos perguntam quem será o maior no reino dos céus. Olha só a preocupação dos discípulos, né? Quem será maior no reino dos céus? Jesus pega uma criança, põe essa criança perto dele e diz, se você não se tornar como essa criança, você não pode entrar no reino dos céus. Mas quem se tornar, aí ele vai dizer, humilde como essa criança, será primeiro no reino dos céus. Então o que ele estava questionando, ele já estava aí, você fala que eu que bato, né? Ele já estava batendo, ele está dizendo, esse orgulho de vocês aí não serve para nada, vocês vão ter que fazer o contrário. Sim. Então a gente quando fala de criança, vai tentando dar qualificações para criança, mas na verdade Jesus já deu spoiler. Ele falou o seguinte, é humilde como uma criança. Sim, entendeu? Sim. Humilde como uma criança. Aí será o maior. Então ele vai dizer aqui, no capítulo aqui, ele vai mostrar o seguinte, primeiro, esse súdito, esse cidadão do reino, ele é pobre de espírito, no sentido simples, no sentido humilde de ser. Né? Vamos pegar a palavra simplicidade. Ele vai mostrar outras coisas. Ele vai dizer que o cidadão do reino, ele chora e ele tem uma diferença. Né? A diferença dos que choram. Por que Jesus vai falar que o cidadão do reino chora? Porque ele é chorão? Porque não, ao contrário. É porque é inerente da raça. Todos vamos sofrer por algum motivo ou alguma causa, mas ele está dizendo que a diferença desse súdito é que eles serão consolados. Sim. Por isso ele usa a palavra feliz antes disso. E outra coisa, ele vai colocar que são os humildes, esse súdito tem a característica de humildade, ele vai dizer que é o seguinte, esse cidadão do reino tem fome e sede de justiça, ele é misericordioso, ele é puro de coração, ele é pacificador, ele é perseguido por causa da justiça e eles são insultados e perseguidos por causa do nome dele. Então é tipo assim, não é um convite muito chamativo para esse reino. Mas o diferencial é que essas aqui são características de um cidadão do reino. Muito diferente daquilo que é, infelizmente não é uma crítica, como que eu posso dizer, generalista,
mas é infelizmente do que a gente não está conseguindo enxergar no que nós mesmos chamamos de servos de Deus, no que chamamos de reino. Então a prioridade nossa é olhar para esse texto e dizer, entender que isso aqui é qualidade de um ser humano só. Ser pacificador, ter fome e sede de justiça. Como que você tem fome e sede de justiça e é misericordioso ao mesmo tempo? Como você tem fome e sede de justiça, você é pacífico. Ser pacífico, queridos, é diferente de ser passivo. Sim. Sabe qual é? O cara ser passivo é omissão. Ser passivo é o cara abrir. Tá entendendo? Agora, ser pacificador é o cara ser ativo em pró à paz. O pacificador é o cara ativo em pró à paz. Por exemplo, tem dois caras brigando. Você vai promover paz. Você vai ter que pegar um no pescoço. Sim. Você vai ter que puxar um do meio. Pra Aí você fala- é fácil, né? Você é jiu-jiteiro. Aí você vai ter que tirar um, bro. Você vai ter que enfiar no meio, né? De vez em quando você toma lá mesmo na Vinhosa, lá você parou a briga dos brothers lá, eu tomei um bufão na cabeça. Assim, o sangue sobe, eu mas não você coloquei ali porque já parti, né? Eu tinha um problema, eu era faixa preta em taekwondo. Aí ele fez, ficou maluco assim, tá doido? Aí eu puxei o cara assim, tirei, mas tomei um chutão, mas eu tava acostumado também a tomar chute. Só que assim, para você ser pacificador, às vezes você apanha. Para você ser pacificador, às vezes tem que usar força para separar. Então você tem que ser ativo, não passivo. Sim. Diferente do que a gente pensa. E aí você olha para essas características, você vai ver uma das características também, puros de coração. Como o ser humano pode ser puro de coração se a cada dia mais nós estamos entendendo que as nossas pesquisas fazem o contrário para nós? Os nossos estudos, nossas pesquisas, nossas filosofias, tudo ela faz ao contrário. Para o seu coração não tem nada de pureza. Então, para essa daqui, essa purificação, não é ir para o alto de um monte, né, fazer um mantra, orar, não sei quantas noites lá, ficar igual um ermitão lá em cima, ao contrário. Essa purificação aqui é quanto mais eu me aproximo, e aí é prioridade. Porque quanto mais eu me aproximo de Jesus, quanto mais eu leio Jesus, eu respiro Jesus, eu oro Jesus, eu priorizo o nome de Jesus, mais eu consigo parecer com isso que Deus quer. Então buscar primeiro o reino é me parecer com o maior de todos o que representou esse reino, que é o próprio Rei Jesus Cristo. Ele é o parâmetro, ele é o padrão, ele é o prumo. Sim. Então, quando a gente olha esse questionamento dele, aí a gente vai falar, essas aqui são características prioritárias do servo de Deus. O que mais a gente pode tirar desse bem-aventurado, né? Cadê? Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que a gente pode tirar desse aqui pra gente entrar também numa outra vertente de entender o que é reino? O que seria essa sede de justiça? Né? Exato. Sim, é o que acontece. Quando a gente fala de sede de justiça, ela mal contextualizada, ela é um problema terrível. Parece uma licença para vingança, né? Sim, então. Não é assim? É aquela licença. Ontem passou até o filme, ontem o Protetor, né? Não sei se vocês conhecem o filme, né? Mas o Protetor, ele tem essa vibe, né? Posso falar o nome, não, mas tem uns cânticos que são da vingança, né? Tem. Como diz outro, vamos continuar no podcast. Bebe água. Vamos continuar de Bíblia. Então, o que acontece? Quando a gente fala fome e sede de justiça, a gente vai perceber que Jesus está mostrando uma coisa que são vitais. É o que a gente já começou lá no início. Fome e sede, a gente não sabe o que é. Porque se a gente soubesse o que realmente é fome, a gente teria comido barro. Tá entendendo? Igual lá na África, os caras, né, biscoito de barro. Tenta limpar o máximo que eles podem lá de um barro menos pisado e tudo, e os caras conseguem comer. Aí você pergunta, como consegue viver? É porque nós somos barro, cara. Todos os minerais que tem na Terra tem na gente, né? Em 98, eles colocaram lá, os cientistas descobriram que todos os minerais que existem na Terra, o ser humano tem. É como se o ser humano pudesse comer terra. Eu falei, a gente não sabia disso há não sei quantos mil anos, né, que a Bíblia já não falava, né? Obrigado aí por vocês, né, trazer pra gente. Então, quando a gente fala fome e sede de justiça, Jesus está falando que a justiça, ela precisa ser tão vital na sua vida, que ela precisa ter essa característica. A mesma característica, a mesma necessidade diária de beber água, de se alimentar, é de fazer algo justo. E não é uma questão de justiçar alguém, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo.
Então a justiça divina é uma justiça diferente da nossa. Então quando ele fala fome e sede de justiça, é diferente do que a gente entende de fome e sede de justiça na democracia, por exemplo. É diferente que você entende fome e sede de justiça, por exemplo, na monarquia, na própria monarquia. Né? É diferente de você pegar um comunismo e tirar o que é fome e sede de justiça no comunismo. Fome e sede de justiça, por exemplo, na ditadura, no coronelismo. Você pega fome e sede de justiça, tabelião, Hammurabi, na lei de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Então, a fome e sede de justiça de Jesus, a gente tem que saber qual é a justiça de Jesus. E aí quando a gente para olhar para as escrituras, você vai ver que ele faz justiça diferente da gente. Ele faz justiça perdoando, ele faz justiça recebendo um beijo do inimigo, ele faz justiça sendo misericordioso, ele faz justiça não sendo alguém passivo, indiferente, ensinando a gente a ser covarde. Quer ver uma coisa interessante? O texto que ele diz, ele vai fazer, eu falei de Hammurabi, lembrei isso é muito importante a gente pensar nisso. Jesus faz um contraste de lei, e a gente está explicando fome e sede da justiça. Então ele faz um contraste de lei. Os antigos dizem, olho por olho, dente por dente. Lei de Tabelião, lei de Hammurabi, o imperador. Essa não é uma lei bíblica, ela está na Bíblia, mas ela não é uma lei bíblica. Ela não é uma lei nem judaica, ela é uma lei de um imperador pagão que os judeus viram que essa lei dava muito certo, era uma lei muito castradora, muito rígida, a mais rígida do mundo, que era, se você arrancou o meu olho, eu te processo, eu tenho o direito legal de arrancar o seu olho. Olho por olho, dente por dente. Desculpa usar esse termo, mas você me deu um soco, quebrou um dente meu, eu te processo por essa lei, tenho o direito legal de quebrar o seu dente. Então é essa troca, tipo, se você matou, você vai morrer. E ela vem, e então eles trouxeram essa lei. Jesus então olha para os líderes judeus e ele faz o questionamento, olho por olho, dente por dente. Aí ele vai dizer na sua justiça o seguinte, eu porém vos digo. Tem várias vezes ele dizendo, eu porém vos digo, eu porém vos digo, eu porém vos digo. Ele vai fazer a transição da lei da justiça do império, dos judeus e da monarquia judaica que estava submetido ao império, em contraste à lei da graça, que é a lei dele. E ele vai fazer o seguinte, e aí é priorizar o reino, que ele vai fazer o seguinte, ele vai mostrar, eu vos digo, porém, não resistais o homem mau. Aquele que lhe bater numa face, oferece também a outra. Aí Jesus ele vai fazer isso, e ele fala isso, e para nós chega assim, né? Desse jeito. Quando a gente olha para bater na face, a gente tem uma interpretação, bater na face, pô, o cara dá um tapa, você fala assim, dá outra aqui, pô, dá outra aqui que eu sou crente. Ninguém acreditou nisso. Sempre brincaram com isso. Mas me parece que Jesus me convida a ser covarde. Essa é a parte, mas não é isso que ele está fazendo. É por isso que a gente tem que entender de onde vem o que ele está questionando. Lê a Bíblia com a Bíblia. Não lê a Bíblia com um monte de historinha só. O que ele está fazendo ali? Qual que é o contexto imediato? Ele está contrastando o quê? Lei. O que ele está falando? Da justiça do reino. Como é que a justiça do reino é feita? O que lhe bater numa face, oferece também a outra. Aí a gente vai tentar explicar isso em português do nosso contexto. A gente vai arrumar uma briga danada. Mas a gente precisa entender para que público Jesus estava falando, que lei Jesus estava questionando e qual o objetivo dele. Então vamos lá. Ele estava questionando o povo judeu. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio era o livro base dos judeus, livro de fé base dos judeus. Esses não têm Hammurabi. Então o que acontece? Depois é acrescentado na história. Quando Jesus fala bater na face, para o judeu é inadmissível alguém bater no rosto de um judeu. Por isso você vê uns caras barbudão assim, porque não tirou o bigode, né? Perdeu. Bigode grosso, né? Respeita o rosto, perdeu o respeito. Perdeu então, um som, tá vendo? Tá vendo? Você vai ficar gravado, aí vai ter que pintar de novo. Então, assim, o que acontece? Você vê um judeu barbudo beijando o outro. E não tem nada a ver com preferências sexuais. Tem a ver com o que Jesus estava mostrando. É o ósculo santo. Então, para o judeu, quando ele beija no rosto do judeu, ele está beijando em alguém que reflete imagem e semelhança de Deus. E isso é forte demais para os judeus. Então, quando Jesus questiona a lei top deles, Jesus, como professor, ele entra com questionamento que mexe com os alunos dele. Literalmente, se você tomar um tapa na cara, aí você imagina os alunos dele. Ninguém vai bater no rosto do judeu.
Nunca ninguém vai bater no... Mas se você... Como alguém vai bater no rosto de alguém que reflete a imagem de Deus? Então Jesus usa essa hipérbole, porque é uma, ele fala assim, aquele que lhe bater numa face oferece também a outra. Pode entrar também a história de Maria Madalena, né? Sim. Da questão da quem não tem pecado que atire a primeira pedra. É isso aí. Mas aí, nesse contexto, você vai ver uma coisa interessante. Ele vai dizer o seguinte, se eu bater na face, oferece a outra. O que ele está querendo dizer? O que ele está questionando? Uma lei. Por quê? Se você agir num tapa na cara, mediante a lei de Hammurabi, sabe o que você vai fazer? Se você processar, você vai ganhar o direito legal de bater na face do outro. Jesus está falando o quê, então? O que Jesus está tentando nos prevenir? Está me chamando de covarde para eu virar a cara e mandar bate aqui? Não, ele não está falando para eu virar uma vítima. Nem para provocar ninguém, ao contrário, ele está questionando a lei. E aí ele vai dizer o seguinte, mais ou menos isso. Se te bater numa face, oferece também a outra, porque se você for processar, você vai ganhar o direito legal de bater na face dele. E aí ele vai e te bate na face. O que Jesus está tentando prevenir? Nós temos dois problemas agora. Olha o que o mal tenta fazer com a gente. Lá no Éden, quando a serpente diz, come porque certamente não morrerás. Sabe o que acontece ali? Ele vai dizer assim, você vai ser igual a Deus. Quando Eva e o Adão comeram a fruta, eles ficaram mais parecidos com Lúcifer do que com Deus. Porque eles já eram feitos em mais semelhança de Deus. Só que eles não tinham convicção, não era prioridade da vida deles. Então, quando eles comeram a fruta, eles fizeram o que Lúcifer fez no céu. Queriam ser igual ou iguais a Deus. É isso que o mal e a justiça do mal quer fazer até hoje. Então, Jesus estava prevenindo o quê? Um cara deu um tapa porque ele é agressor e o outro deu um tapa porque agora ele é justo. Mas os dois se tornaram agressores. Então, quando Jesus fala, oferece a outra face, ele está dizendo, rasga, vou usar esse termo, rasga o BO, rasga o boletim de ocorrência. Não use da sua ira, da sua vontade de sede, fome, de justiçar o outro para ser um agressor igual a ele. Não, e pegando isso para Adão e Eva, o que Adão falou? Quando Deus perguntou para ele, Adão, o que foi que tu fizeste? Ele falou que foi a mulher. Foi ela. A mulher que tu me Você deste. me deu. Né? Ele jogou, foi a questão de justiçar. Fala aí, ó, olha a culpada lá. E a gente faz isso no dia a dia, às vezes, né, mano? Então, Demais, quando a gente vai falar de justiça, a gente precisa saber qual é. Porque senão a gente se embola. O que a gente faz, por exemplo, nas nossas sessões, as disciplinas corretivas, cirúrgicas, que são as exclusões que a gente faz nas nossas igrejas, que nos ensinaram a verdade fazer, nós deveríamos pegar esse conjunto de doutrinas das nossas denominações históricas, porque quanto mais históricas, mais problema acontece. Por quê? Porque tem que honrar os pais da igreja. Tem que honrar o nome da história da igreja, a doutrina, porque quem plantou. Não, nós temos que honrar o dono da igreja, o rei da igreja. Então, a gente tiver um pouquinho de coragem, desculpa, acho que a gente precisa de coragem, a gente precisa um pouquinho de se arrepender, literalmente, parar e pegar as nossas doutrinas, encostar na Bíblia de novo e perceber se isso é justiça divina ou se isso é só conveniência humana. Certa vez eu vi ai, meu Deus, fugiu o nome do homem agora. Esse aí mesmo. É. Pode falar que é. Fugiu o nome do Vamos falar homem. que é esse aí mesmo. Então, Então- eu esqueci, mas ele falou, ele chegou, eu tava vendo a pregação dele. Eu tenho que lembrar o nome dele, cara. Tava vendo a pregação dele e ele falando, você acha muito legal às vezes você falar sobre os doutores da lei, né, antigos, Agostinho, no meu caso presbiteriano gosta muito de citar o João Calvino e tal, né, Charles Spurgeon, Batista, mas ele fala que ele faz a seguinte pergunta para o auditório dele, Paul Washer, lembrei. Ele faz a seguinte pergunta para o auditório: você acha que eles gostariam de ouvir, se eles estivessem aqui no auditório, o que nós estamos falando dele, do jeito que estamos falando deles? Porque você vê a história, por exemplo, de João Calvino, ele me fez refletir muito nessa pergunta que ele fez.
Você vê, o João Calvino, ele fez questão de ninguém saber, ninguém sabe até hoje, aonde que ele foi enterrado, para que ninguém fosse lá adorar ou fazer qualquer tipo de coisa, que ele tinha medo disso, né? E ele é anônimo, ninguém sabe onde é o túmulo de João Calvino, entendeu? A ideia que Paul Washer quis passar é exatamente essa. Eles apontavam para Cristo e muitas das vezes nós apontamos para eles. Nessa ideia que ele está falando, cara, vocês acham de fato que eles gostariam do que nós estamos dizendo deles? Né? Porque a gente tenta endeusar esses doutores da igreja, né? Senhores da igreja, mestres, tem seu valor, isso, ninguém está tirando isso aqui. Né? Eu sou da igreja super tradicional, presbiteriana, a gente, né, sempre está voltando isso. Mas a gente, e eu trago algo que eu nunca, sempre que eu tento eu falo, o que o Paulo fala em Romanos 12, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Muitas das vezes nós estamos ligados unicamente no passado e nos esquecemos do Deus que é presente, como o próprio Evandro falou, que ele não tem tempo não, cara, ele é atemporal, ele é além do tempo. Né? Ele simplesmente é. É isso que a gente muitas das vezes esquece. Né, Pedrinho? É isso aí. Nós idolatramos pessoas que eram contra a idolatria. Exatamente. Falei bonito. Nos pegamos muitas das vezes nisso. Evandro, cara, a gente falando sobre prioridade, eu pincelei um pouco sobre este versículo no podcast passado, mas acho que é interessante a gente voltar nele de novo, que é 1 Coríntios 9:16, e ele diz o seguinte: se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois pesa sobre mim essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Isso foi uma prioridade na vida de Paulo, e um exemplo que eu uso sobre isso é a questão de você levar, às vezes, a comida para dentro da sua casa através do seu emprego. Se você não trabalhar, você não leva comida para dentro da sua casa. E você tem a obrigação, no seu caso lá, de sustentar lá a Renata e a Rebeca, correto? E muitas das vezes nós nos esquecemos dessa questão de pregar o evangelho, né? Ou falo até sobre mim, já errei muito sobre isso, que eu tenho total convicção de que isso foi um dom que Deus me deu de pregar, mas eu confesso que muitas das vezes eu ia pro púlpito achando que não, vai dar de boa, entendeu? Eu sou bom nisso, né? E não era a prioridade, muitas das vezes não era Deus, e sim, eu sei o que eu estou fazendo. Né? E o que a gente pode tirar disso, dessa questão de pregar o evangelho, colocar Deus como prioridade em pregar, né? Muitas das vezes nem em púlpito, mas na nossa vida, né? Como padeiro, vendedor de instrumentos musicais, né? Vidraceiro. Fala pra nós. Só fazendo um pequeno encaixe aí, às vezes nós ficamos nervosos até, querendo fazer uma boa pregação, mas não pensando no que essa pregação vai alcançar, mas só em querer ser um bom pregador. E a gente acaba se perdendo da mesma maneira que você citou aí. Sim, sim. Tem uma coisa, Otávio, que o Pedro já me ouviu falando várias vezes. Lá vem lapada. Não é lapada. A gente tem uma me ensinaram pra gente pregar. Você usou até o nome do púlpito, né? Depois que você deu aquela refrescada ali, foi pra padaria, foi pra... Sim. Porque pregação é aquele negócio, é proclamar o evangelho. Pregação não é dar testemunho, testemunho é obrigação nossa. Tá entendendo? Testemunho não é pregar com vida. Eu tava sentado ali tomando água de coco ali, e um amigo meu, não sei o que, pastor, eu preguei com a vida. Porque eu não falei, aquele dia eu não pude falar nada, que eu preguei com a vida. Eu tô quietinho, falei, pregar com a vida. E eu normalmente eu fico quieto assim. Eu tava andando de bicicleta, cara. O cara assembleando, eu de bermudinha apertadinha, de bicicletinha. Como é que eu ia repreender o cara, né? Conversar com o cara. E eu falei com ele, falei, meu amigo, e ele é um amigo meu, eu chamei ele pertinho e falei assim, deixa eu falar um negócio com o senhor. Eu escutei o senhor falando em pregar com a vida.
Mas deixa eu mostrar uma coisa, que pregação é a comunicação do evangelho. E ele pode ser comunicado de várias maneiras, inclusive pelas atitudes nossas. São muito comunicados. Igual ele mesmo falou comigo no dia que o cara bateu na traseira do meu carro. Ele já viu muita gente xingando, já viu muita gente fazendo um monte de coisa. O cara afundou a traseira do meu carro, eu levantei, eu olhei, né, fui lá, conversei com o cara, e ele pegou, o cara ainda virou o carro, saiu, foi embora. O cara foi embora, largou para lá o carro, amassado depois, nunca falou mais nada. Mas quando eu fui, estava levando a Rebeca, fui para casa, peguei a bicicleta, fui andar, voltei, aí eu parei para beber água e ele foi e falou isso comigo. Falou, pastor, a gente aprende muito com o pastor. Tá entendendo? A gente aprendeu. Eu falei, por quê? Não, porque eu vi o senhor ali, rapaz, o senhor tratou o cara com educação, mesmo o cara tendo amassado seu carro, e depois o cara ainda foi embora ainda. Aí a menina dele estava do lado e falou, não é porque o senhor é um homem bondoso, senão você tinha quebrado ele, porque ali tem de vez em quando batida ali, né? Sim. Então ele falou, mas isso é obrigação minha. Isso é uma obrigação, isso não é uma pregação do evangelho. Para ele pode ter servido como exemplo e tudo, mas isso é uma obrigação do cristão. Pregar é comunicar o nome de Jesus, comunicar, arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Então quando a gente fala de pregação, aí que eu falei com ele, que eu lembrei aqui, eu costumo dizer que isso aqui que a gente está fazendo é bônus. Né? Um dia eu falei que ele sabe porque eu já citei esse exemplo. O Sávio é um seminarista também lá da igreja, da quarta igreja. Né? E o Sávio um dia foi a Campos comigo. Flamboyant, nome do bairro lá de Campos. Sim, eu acho que é isso mesmo, né? Isso mesmo. Aí eu fui lá pregar, uma igreja linda, igreja batista enorme, carpete, aquele congressão, uma música maneira do caramba. Poxa, que é um show, cara, um negócio maneiro mesmo. Aí eu tô sentado lá, de repente o cara foi fazer uma peça, eu levantei pra tirar o púlpito. Olha os caras. Os caras da peça ficaram assim comigo, ó, tipo, como assim? Fala forte, púlpito. Aí levantei e te ajudei a tirar o púlpito. Aí beleza, acabou lá, voltei com o púlpito pro lugar, sentei lá, esse cara olhando, acharam aquele estranho, né? Aí eu fui para pregar, naquele congressão lá, um aniversário lindo lá que eles fizeram. Na hora que eu fui para pregar, eu levantei, o Sávio foi comigo de carro lá para Campos. Aí eu segurei no braço dele assim, falei assim, isso que eu vou fazer aqui é bônus. Ministério é o que eu faço onde você não vê. Aí fui lá para cima, preguei, foi uma benção, cara, um negócio maravilhoso. Foi uma benção. Mas eu chamo aquilo de bônus. E ele estava comigo aquele dia. Passou uns 3 meses, eu internei um brother amigo nosso numa comunidade terapêutica em Fervedouro. E esse brother é de infância, né? Só que assim, normalmente eu faço anamnese antes. Eu sento com o cara, converso e tal, vejo a condição do camarada permanecer ou não. E eu não sou nenhum mágico. Se ele não passar por mim, ele não vai. Entendi. Então não quer dizer que eu sou crivo nenhum, mas eu tenho alguma coisa lá que é um feedback que eu não levo, porque eu sei que o cara vai debandar. E eu não tive isso porque é muito amigo, a irmã me abordou, os 2 diáconos da minha igreja, era domingo, eu com frango na mão, falei, na hora que eu acabar de comer o frango, eu levo ele. Aí fui, aí cheguei lá, o cara tava na janela assim e tal. Aí eu falei, caraca, arrumei problema. Mas botei ele no carro, ele e a irmã dele, minha esposa foi comigo, algo tranquilo, meu amigo, precisava de ajuda. Internei ele lá em cima, lá em Fervedouro. 20 minutos ele fugiu, mato adentro, só que ao invés dele vir pro lado de Muriaé, ele subiu pro lado de Manhuaçu. Subiu para lá. 20 minutos? Com 20 minutos ele fugiu. Caramba. Ele tinha saído de lá. Quando foi 11 horas da noite, me ligaram porque não acharam ele. E aí quando foi no outro dia, aí a família ligou para a família, todo mundo desesperou, os amigos, né, os pais são meus amigos. E aí eu peguei, fiz o quê? Agora tem que entregar o filho, né? E aí o que aconteceu? Chamei o Sávio. Sávio, tá de bobeira? Tô. Vão comigo ali, cara. Aí a única coisa boa foi que ele almoçou no fogão a lenha que tem lá na beirada da estrada lá, né? Chovendo pra caramba, velho. Mas chovendo muito mesmo. A gente foi pra mata dentro, pro meio de um monte de cafezal procurando o cara nunca tinha visto, Sávio nunca viu o rapaz. Só falei as características dele, ele meteu o pé barra dentro, ele pra um lado, o pastor pro outro, eu pro outro lado. No meio do cafezal procurando a pessoa que a gente não sabia onde estava. Aí fomos para outro lugar, ele liga daqui, tá não sei aonde, o cara fugiu, a gente entrou pro lugar. Quando tava entrando por uma trilha lá, a irmã me ligou e falou, ele tá lá em Bom Jesus do Divino. O cara tava quase 40 quilômetros do lugar onde eu internei ele, andando a noite inteira e o dia inteiro.
Eu achei ele 5 horas da tarde, uma chuva do caramba, o Sávio todo sujo de barro, eu de barro, pegamos o cara, assim, posso falar isso gravando, que senão depois fica feio, mas deu vontade de dar uma coça nele, mas por ele ser meu amigo eu não fiz isso, e trouxe o cara para casa, cara, entreguei o cara na casa dele, a mãe dele estava sofrendo de problemas com droga, síndrome de perseguição e tal, e alucinações, e ele surtou e fez isso, né? Mas foi bem tratado, graças a Deus, pelas pessoas que encontraram com ele na rua, e a gente também, chegamos lá, oramos com ele e entregamos ele na casa. Quando o Sávio entrou no carro, sujo de barro, que a gente acabou de orar, ele entrou no carro, aí eu fiz o mesmo movimento, segurei aqui no braço dele e falei assim, ó, isso é ministério. Isso é o que você faz e ninguém vai ver. Isso é maneira de você pregar o evangelho. Você está amando pessoas, você está proclamando para ele. Ele veio lá falando na cabeça do rapaz. E foi lá, teve atitude, mostrou não só o sacerdote que passa de lago com um cara meio morto. Não é só o levita que passa de lago, ocupado com as coisas, com as pregações, com os cânticos e ministrações. Ele pregou botando o cara em cima do cavalo. Botou pagando, botou ajudando. Entendeu? Então são falas, são atitudes que falam. Mas a proclamação do evangelho é a comunicação do reino. E a comunicação do reino é arrependa-se, porque nós só temos que fazer isso. O único luxo que a gente tem que fazer é isso. Então, assim, pregar o evangelho nesse sistema que a gente faz é bônus. A gente ainda tem tempo de estudar, brother. Sim. O problema é quando você toma um tapa na cara. O problema é quando você está dentro do carro, eu estava ontem quietinho, esperando a comida, lá no Xandão. E a Renata foi, a gente, né, ganhou lá no Jussara um ticketzinho, ela foi no Xandão. Aí um colega estava num corredor assim, alguém deixou uma moto no meio do corredor, ele pegou a moto, fez assim, bateu a moto atrás do meu carro, e eu dentro do carro fiz assim com o carro, levantei, na hora que eu fui sair, ele pegou um carrão, ele, um menos irresponsável que ele, que pediu desculpa, né? E ele foi embora acelerando com o carro e largou a moto da pessoa atrás do meu carro batido ali e ficou. Aí eu respirei, contei de 1 até 5 milhões e meio, né? Tô terminando agora, terminei agora, pouco de contar, antes de vir pra cá. Peguei a moto, botei no lugar, vim, na hora que vi era uma mulher que tinha colocado a moto lá, subiu na moto, já pensou se arruma um problema cá, Nossa. Olhei o carro, falei, deixa isso aí, vambora. Os nervos faz assim. Mas aí o que você precisa fazer? Essa é a parada do controle. Como é que você vai responder isso? Você pode jogar sua pregação e sua vida fora num momento daquele ali. Sim. Um cara daquele ali sai do carro, te avança, pra você não ficar mal, aí você avança nele, aí você começa a decadência do seu trabalho todinho, que você falou, você vai desfazer fazendo na vida. Então, e para construir demora, né? Muitos anos. Agora, para desconstruir, quebrar, filho, É bem rápido. Pastor, o que você, no seu ponto de vista, o que tem atrapalhado as nossas prioridades? O que tem de fato atrapalhado a gente priorizar o reino de Deus hoje em dia? Deixa eu perguntar isso para um adolescente. Não é adolescente, mas não, que agora já passou. Posso passar para Pode, ele? pode. Queria passar para o Pedrinho essa daí. Fala, Pedrinho, você como jovem, né? Você como jovem, você como menino, solteiro, gente. Olha para lá, Pedrinho, por favor, faz o tchauzinho. Né? Solteiro, seminarista. Não precisar de falar que você vai passar perto se você namorar com ele. Mas seminarista, homem de Deus, tá à disposição. É só ligar pro telefone 999999, né? E tentar fazer de novo. Boa. Você como um jovem, o que atrapalha mais a juventude nessa questão da busca do reino, nessa prioridade? Uma coisa que me chama muita atenção em tudo que a gente vem conversando até agora é a questão do negar a si mesmo. Muitas das atitudes que o senhor falou aí que teve, acredito eu que o senhor é pecador igual eu e negou a si mesmo. Deus me livre quem dera. E eu acho que é muito nessa linha. Até mesmo o Sermão do Monte que o senhor citou, para você ser humilde, ser justo, como o senhor disse, nós devemos negar o nosso eu. Porque hoje, por exemplo, no Brasil, o cara que é malandro, o cara que é esperto, o cara que passa na perna nos outros é o cara do Brasil. É o exemplo. Quando a gente não faz isso, quando a gente não passa a perna nos outros, quando a gente não mente, quando a gente não está fazendo isso, a gente está fazendo justamente o que Jesus nos ensinou ali. A gente está sendo cidadãos do reino, como o senhor disse. Então acho que vai muito nessa linha aí.
quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faço tudo para o reino de Deus, né? A tecnologia hoje tem nos ajudado ou tem nos dificultado a priorizar o reino de Deus? Eu gosto de rir da desgraça. Gosto. Porque Eu gostava de ver, sabe Eu qual é? vi certa vez um comentário do pastor que ele estava em casa, ele falou, estava em casa refletindo sobre a questão da internet, da tecnologia, do Face, do Instagram, do Netflix. Ele falou que ele estava pensando que isso tomava tempo dos jovens, dos mais novos, mas ele chegou à conclusão de que isso não rouba tempo nenhum, porque não tem tempo para ser roubado. O que você acha disso? Isso é fruta. É o mesmo fruto do Éden. É o mesmo fruto do Éden. É uma questão de como a gente vai utilizar. A mesma faca que corta um legume mata alguém. Sabe qual é? Então, assim, eu falo que eu gosto de rir da desgraça porque eu já vi muitos pastores detonando o telefone na igreja, desliga o telefone e bota propaganda, tantos para desligar e desliga. Eu nunca pedi para desligar o telefone. Sabe por quê? Eu sei que tem muita gente ali que só usa o telefone para zoar o plantão. Mas tem pessoas ali que precisam do telefone ligado porque tem alguma coisa, tem compromissos, tem coisa. Ele não pode desligar o telefone. O que ele pode ajudar é botar ele num vibradorzinho. Antigamente chamava Vibracal, brother. Vibracal. Né? Você bota ele no silencioso, né, e acabou. E o Vibracal era sinistro, que fazia atrapalhava do mesmo jeito. Parecia um boi, cara. Fazia mais barulho que a parecia ligação. um boi, né? Aqueles bichão assim, né? E tal, você tremia assim, falou, opa, parece até que é massagem. Mas o que acontece? Eu nunca pedi para isso. E a gente percebe agora, nesse momento de pandemia, os pastores tendo que usar os telefones. Sim. Precisar do telefone para poder fazer a parada funcionar. Você tá entendendo? Fala aí, acessa seu telefone por mão. Você não era o pastor que falava que não era para usar? Não, mas é para não usar lá no culto. Não, mas agora você tá falando para usar na hora do culto, cara. Então, tipo assim, na verdade é um desuso. É a forma com que nós lidamos e nos relacionamos com a tecnologia, com a internet, com a parada, que vai fazer mal. A internet não é má, você é mal, eu sou mal, nós somos mal. Você está entendendo? Porque é a mesma internet que você prepara o seu sermão, é a mesma internet que você entra na pornografia. Sim. É a mesma internet que o camarada entra ali, é a mesma internet que ele vai lá na Deep Web e entra para ver nego matando gente. Tá entendendo? É a mesma coisa, então não tem nada a ver com a internet, não tem nada a ver, tem a ver comigo, a maldade está em mim. E eu faço qualquer coisa ficar má. Você pega, por exemplo, a cocaína. Quem fez a cocaína? Quem fez a cocaína foi Deus. Agora quem fez o cloridrato foram os traficantes. Sim. Cloridrato de cocaína foi o traficante. Quem fez da cocaína uma substância e chamou ela de droga fomos nós. Então você pega, por exemplo, a cocaína que foi feita por Deus, a maconha que foi feita, você pega a maconha. Eu não estou falando de liberação de nada, não, ao contrário. A maconha já era para ser remédio há muito tempo. Liberação para uso entorpecente é uma coisa, outra coisa é o uso didático, é o uso ela destilada. Sim. Você tá entendendo? Para uso é o maior anticonvulsionante natural que nós temos no mundo, cara. E ele não é usado porque nós taxamos de droga. Você pega, por exemplo, a cocaína, é o maior anestésico ativo do mundo. Ele não serve para arrancar um dente, por quê? Porque você coloca, ele anestesia, mas ele continua pulsando. Então ele serviria, por exemplo, para uma lesão de um jogador de futebol. Você pegou lá, fez um spray de pasta base de cocaína, mano. O cara tomou um tostão, tá lá, caraca, não sei o que, ele consegue andar. Ele vai andar normal, apesar do músculo sentir lá as suas contrações, sim, mas ele vai andar normal, porque é um anestésico ativo, ele continua circulando sangue, continua diferente do anestésico que o cara põe na sua boca, parece que tem uma pelota na boca assim, ó, né, e fica assim, que ele mastigando quase 2 horas sua própria boca. Então ele não tem esse efeito, ele tem um efeito, só que nós não sabemos usar. E por não saber usar, se chamou de droga. Sabe qual é? Então o que acontece? A própria internet, como eu disse e repito, você pode usar para fazer sua monografia, para formar pastor, mas você pode formar também estelionatário. Pode formar, então não é a internet, somos nós. Não é a Bíblia, você pega a Bíblia, quem é os caras mais violentos contra a Bíblia? Você pega Nietzsche.
Tá entendendo? E eu tô falando aqui, a galera que gosta de ler Nietzsche, leia, faz o que quiser. Eu não tô aqui pra tolir ninguém de nada. Só que Nietzsche, cara, era cristão, ele nasceu num lar cristão, o pai dele morreu, tinha 5 anos de idade. Ele não tinha uma referência de autoridade masculina. A proporção dele, a diferença com a paternidade, com a visão masculinizada era totalmente diferente. Aí também cabe uma análise. Mas o Nietzsche, ele formou em teologia, brother. O Nietzsche era formado em filologia. Sabe qual é? Ele fez isso, mas ele virou um dos maiores perseguidores do cristianismo, que é protestante, que é católico, qualquer tipo de ordem. Mas por quê? É a milícia. É o cara que vai lá dentro, é o cara que olha, é o cara que vê, é o cara que se decepciona, que não é atendido, que não é nas suas demandas, que não compreende esse Deus, e aí quer posar de inteligente, sabe o que faz com o cara? E aí quer refutar. Precisa ser muito cristão, muito crente para ser ateu, cara. Você precisa saber muito mais de Deus do que um cara que crê em Deus para você tentar refutá-lo. Então, quando a gente percebe o Nietzsche, por exemplo, ele estudou teologia e virou ateu. Então, não é uma questão do que é, qual a matéria que é. É como eu uso. Você pega, só para fechar aqui o comentário, você falou da internet, eu vou falar do dinheiro. Sim. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, preste atenção, o relacionamento que eu tenho com o dinheiro é a raiz dos males. O dinheiro não tem problema nenhum, o dinheiro devia ser uma bênção. Poder devia ser uma bênção. O mesmo dinheiro que eu compro a cesta básica, é mesmo que eu compro a buchinha, brother. Sim. É mesmo que eu boto a carreira na mesa. Então é isso que a gente precisa entender. A gente precisa dar aquela olhada e falar assim, cara, como é que é isso aí? Então, o relacionamento que eu tenho com o dinheiro, com a internet, o relacionamento que eu tenho com o meu próprio corpo, relacionamento que eu tenho com as pessoas que estão em volta de mim, é a raiz dos males. O que é interessante, eu estava vendo a pregação do Ricardo Agreste. O Ricardo Agreste, ele estava relembrando a época do Data Show. Ele estava falando que quando colocou o Data Show na igreja, não, isso vai dispersar a atenção. Não, a igreja que usa Data Show é uma igreja que não segue os princípios da lei do Senhor, não sei o quê. Então a questão da bateria isso e da guitarra, antigamente eu nem entrava na igreja. Não vou dinheiro, hoje em dia órgão, tem que né? entrar. Não, a igreja que não tem bateria, nossa mãe, não tem animação, não tem nada. Hoje já se inverteu os valores. Verdade, e assim entra também para a questão Da questão da internet também. Exato. Entendeu? Né? Eu acho que a religiosidade começa a falar muito mais alto. O termo religiosidade deveria ser uma coisa boa. É verdade. O termo religião deveria ser uma Sim. coisa boa. Que também Só que causa desuso. Porque hoje religião é um pejorativo. Quando a gente usa para falar religião, a gente fala no pejorativo. E normalmente religião é um grupo de pessoas em volta de uma mística cultuando uma entidade. Então depende de qualquer coisa. Porque religião é religação. Religarem, né? Então, e tem gente que fala comigo, eu acredito em Deus, mas não tenho uma religião. O que a gente precisa Por entender? causa de ter distorcida. Mas o que a gente precisa entender na fala dessa pessoa é que ele não está ligado a nenhuma corrente de pensamento. Sim. Você está entendendo? Então a gente, por exemplo, eu sou pastor batista. Então tenho princípios que eu aprendi com a igreja batista. O que acontece quando a gente faz isso? A gente cresce, reproduz. Minha mãe fala assim, a gente nasce, cresce, embobece, reproduz e morre. Ela bota embobece no meio. Então quando você vai crescendo e aprendendo, eu, por exemplo, sou pastor, então eu tenho responsabilidade pelas almas. Quando eu leio a Bíblia e olho para a minha denominação, e olho para a sua denominação e para outra, nós percebemos que algumas coisas são da denominação. Que se você questionar, você é até excluído da denominação, mas você não pode ser excluído do reino. Mas se for uma questão bíblica, nós precisamos levantar questionamento sim, porque tem uma coisa que é marca da igreja. Você vai pegar coisas, por que um batiza com aspersão, por que o outro batiza no mergulho, e a gente tem essas dificuldades de entender esse tipo de coisa. Entendeu? Quando a gente percebe as nossas denominações fazendo para si esse sistema, fez o seguinte... fez um pacto da denominação, fez um estatuto da denominação e fez um conjunto de teologia. E aí você vai lá ver simplista, toda a igreja histórica tem, Sim. você vai lá ver algumas mais complexas,
né, que querem posar de intelectuais. Você vai pegar lá que o leigo não consegue entender qual que é a definição, quais são os pactos, que ela acredita, nada daquilo. O estatuto, então, nem presta para nada. Só serve para, diante da lei, para a gente discutir dentro da igreja, chamando de demoniocrática. Não, demoniocrática não me atrapalha, não, é democrática. Entendeu? Toda vez esse cara me atrapalha. Por que eu falo isso? Porque a igreja não é democrática. Ela não pode ser. Democracia é o quê? Poder emana do povo. Sim, isso é democracia. Mas isso é um problema que nós temos da escravatura. Nós temos um problema dos outros sistemas de governo. Aí nós montamos esse para tentar dar palavra para todo mundo. Mas na ditadura um manda e todos obedecem. Ai de quem não obedecer. E na democracia um manda e ninguém obedece. Porque todo mundo quer falar e ninguém fala nada. Sim. E se você perceber, Jesus em hora nenhuma ele abriu. O único cara que usou a demoniocracia. Aí, tá vendo? De novo. A democracia. Poxa. Foi você agora. A democracia foi no meio do império, foi Pilatos. Lavou as mãos e falou: decide aí. Foi a única hora que o povo falou. Quando o povo abriu a boca, matou Jesus. Sim. Então a gente precisa repensar, cara, como é que é essa teocracia? É a teocracia dos séculos passados? Não. Teocracia é Deus manda e eu obedeço. Ele manda através da onde? Aqui, ó. Palavra. Ele manda através da Bíblia. Mas como manda através da Bíblia? A minha igreja ensina a Bíblia. Calma aí, ela ensina a Bíblia do jeito dela. Agora, a gente às vezes aprende na igreja uma coisa e a gente precisava aprender outra. Ah não, o perdão, por exemplo, na igreja. Como é que é amar na igreja? As pessoas perdoam, ficam ali um do lado do outro, nunca mais falam. Não precisa falar com ninguém, não. Mas eu perdoei. Tá perdoado, mas não tem que falar com ninguém, não. Só tem um problema. Perdão jurídico é anistia de dívida. Perdão bíblico é anistia de dívida por causa da sentença de morte. Deus anistia a nossa dívida com Ele mesmo através de Cristo na cruz do Calvário. Só que Ele faz outra coisa. Ele reconcilia o homem com Deus. Sim. Então o que acontece? O perdão bíblico ele é anistia de dívida e o perdão bíblico ele é o quê? Restaurador da relação. Então o perdão bíblico que deveria ser o perdão da igreja é o perdão que a gente precisa praticar, que é o perdão onde nós rompemos com Deus no Éden, fomos reconciliados com Ele no Calvário e Ele nos chamou para relacionar com Ele não é 2 dias, não, é uma eternidade. Então, quando a gente percebe o perdão bíblico de acordo com a Bíblia, ele vai nos forçar, ele vai nos redirecionar à retomada da relação. E isso, para nós, é inadmissível muitas das vezes, é inconcebível na mente humana você ter que relacionar com tal fulano de novo. É porque você não sabe o que ele me fez. Mas essas são regras nossas. Essa é a fome e sede da minha justiça. Não a fome e sede da justiça dele. Esse é o problema. Pedrinho trouxe a palavra. Eu acho que ele está escutando muito amigo dele que conversa de vez em quando. É negar a si mesmo. Negar a si mesmo não é prioridade. Parece que é um assunto fora da Bíblia. Então, negue-se a si mesmo. É tipo assim, onde que esse texto está inserido? Senhor, o que é preciso? Se você quer ser meu discípulo, aí fala, Senhor, como eu faço para ser seu discípulo? Como eu faço para te seguir? Como eu faço para ser, né, seu discípulo? Ele falou, a primeira coisa que vocês devem fazer é negue-se a si mesmo. A primeira coisa que Jesus fala, diferente da gente, quando chega alguém na igreja, tem que abraçar, beijar, jogar pro alto, soltar balão, fazer um monte de coisa, levar para lanchar, tem que fazer um monte de coisa, tem que ser amigo, tem que levar pra célula, tem que beijar, se o cara tá ferrado lá, você tem que buscar ele, não, meu irmão, Não. Diferente, Jesus chamou, ele não é sem educação, mas a primeira coisa, você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. O que ele está dizendo? Deixa que você sabe lá fora, para você vir cá para dentro para fazer o que eu vou ensinar a você. Diga não para você, não para suas aptidões, não para isso, não para você. Aí você pega a psicologia e vai dizer o contrário. Aí ele fala assim, aí alguém pode falar assim, mas Jesus, lá que você é burro, você não vai me abraçar, beijar, não vai nada. Não, negue-se a si mesmo. Deixa que você sabe lá fora. Não, Jesus, mas eu tenho que fazer mais alguma coisa? Sim, tome a cruz. Para a gente tomar a cruz, é aguentar alguém enjoado. É aguentar uma situação esquisita. O jovem rico, né? Dá tudo que tem. É isso aí. Pra gente tomar a cruz, conota isso.
Mas no contexto Jesus, no contexto judaico e no contexto cruz, o qual Jesus estava falando, é o seguinte: toda vez que um judeu via um judeu com a cruz nas costas, ele ia morrer. Ele estava condenado à morte. Ele diz: negue-se a si mesmo, segunda, esteja disposto a morrer por aquilo que eu vou morrer. Olha o crivo para ser discípulo dessa igreja, velho. Eu estava ouvindo um podcast só, Sim. entrando no que você está falando, do Bibotalk mesmo, e ele estava pegando lá a escrita em cima da cruz de Cristo, né? Rei dos judeus. Aí, porque eles estavam pegando o panorama da época e os romanos não tinham rei. Então a ideia de ser um rei para um romano é fraqueza. Aí eu falei, nossa, cara. É cada questão do império. Sim, sim. Estavam ali dominando. Então é humilhação, é isso que eu vou passar. Isso que vocês têm que enxergar. Mas aí, só para fechar aqui, ele vai dizer no final: vem e segue-me. E seguir o mestre não é só andar atrás dele. E andar atrás do mestre é aprender com ele, é reproduzir, é onde ele vai, é fazer o que ele faz. Tá entendendo? É reproduzir o mestre. Então, primeiro, desde que você sabe lá fora. Ah, não, porque eu penso assim, eu acho assim, porque na minha Bíblia diz assim, eu acho que deve ser assim, porque você tem que fazer isso. Porque você... Não, calma aí, eu não te perguntei nada. Eu estou te perguntando o que o Senhor está mandando fazer. Eu não estou perguntando o que você pensa. Você não pode conduzir a igreja por causa que você pensa. A pedra angular é Ele. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele que é o cara, Ele que é o Rei, Ele que é a prioridade nossa. Não é você que você acha do que Ele falou. É o que ele falou, e o que ele falou é negue-se a si mesmo. E ele diz, tome a cruz, esteja disposto a morrer por essa igreja, e por último, venha onde eu vou e faça o que eu faço. Então isso é um crivo para ser discípulo. Isso deve ser a prioridade de todo discípulo do reino. Fácil? Não, mas também não tem facilidade no reino. Sim. É por isso que ele fez isso. Então a reconciliação e essas coisas vêm basilada nele, e não em nós. E o que a gente vê é que as nossas igrejas estão basiladas nas nossas culturas, e a gente transforma. Você pega, por exemplo, Jesus, você pode transformar ele num socialista, você pode transformar, como fizeram, né? Botaram ele de Che Guevara, de comunista, de um monte de coisa. Você pode... Jesus, né? O pastor Lucinho de vez em quando tinha camisa, né? Você pode falar que ele é um ditador. Ele nunca perguntou nada a ninguém. Já viu Jesus perguntando? O que você acha? Eu vou entrar em Jerusalém. Eu vou sofrer, vou morrer. Já viu ele perguntando? O cara que tentou entrar na frente dele fala, diabo, fica quietinho. Verdade. É porque eu vou ter que ir, cara. É uma missão, eu já sei para onde eu vou. Tá entendendo? Então, as falas, você pode fazer uma leitura de Jesus e dar ele até o nome de rei. E humilhar Jesus com o nome de rei. Porque Jesus não é rei nada. Ele é soberano, o Todo-Poderoso. Ele está acima das nomenclaturas. Não tem nome para ele. Por isso o judeu sabiamente não escrevia o nome de Deus com qualquer jeito, de qualquer maneira. O próprio Mateus, quando ele fala arrependei-vos, pois o reino dos céus é chegado. Mateus não escrevia o reino de Deus é chegado. Mateus tinha essa preocupação na sua escrita de que o seu público judeu entendesse que ele tinha tomado o nome de Deus, porque ele ia questionar todo o sistema judaico. Dali para frente ele ia começar a questionar todo o sistema judaico a partir da sua fala. E ele era um judeu ferrenho, né, e ia acontecer, acabando que ia acontecer isso. Então vale muito a pena a gente ler a Bíblia e perguntar para o dono da Bíblia o que ele quer, o que ele pensa, e isso é prioridade. Pensando no que o pastor falando, a gente sabe que a gente somos pecadores, que temos as nossas falhas, e como você diz, não é fácil seguir o rei dessa forma, mas às vezes vemos também a gente muito se apegando a tanto que a gente é pecador, e tipo assim, como você falou, de virar outra face. Mas pastor, eu não consigo fazer isso. A Bíblia diz isso, mas eu quem não... consegue, né? Quem consegue? Quem faz isso hoje? Quem consegue fazer isso? Virgem? Eu duvido que alguém vire a cara. Verdade. Entendeu? Então, às vezes, a gente costuma ver pessoas também se apoiando tanto como é que eu posso dizer? Não se acha, né? É o que o pastor falou. A gente sabe que a gente é pecador. A gente sabe que a gente tem as nossas limitações. A gente sabe que também não é fácil fazer essas paradas. Mas mesmo assim, a gente tem que... Mas você sabe o que acontece? A gente começa a se comparar por baixo. Você se compara comigo.
Se você se comparar comigo, você pode se sentir menor em algumas coisas. Mas se eu me comparar com você, em algumas coisas eu posso me sentir menor do que você. Mas se você e eu formos nos comparar com Cristo, nós dois vamos nos sentir menor. Sim, porque Então ele é o parâmetro de comparação, não é o fulano, todo mundo faz. O problema é de todo mundo, brother. Eu me chamo Evandro, eu não chamo todo mundo. Filito fala isso, o padrão de Deus é alto. É isso daí, então ele é o cara, ele é o parâmetro, eu tenho que olhar para ele, porque ele é o cara. Lúcifer me ensinou a ser imagem e semelhança de Deus em poder e majestade. Jesus me ensinou a ser imagem e semelhança de Deus em humildade e simplicidade. É outra coisa. É destronar. Ele cuspiu na coroa, cara, quando ele amarrou a toalhinha aqui. Ó. Os nossos brothers que estão de frente das igrejas querem monarquia. Tem os caras, com todo respeito aqui a lideranças, os caras são reis dentro das igrejas, não são pastores mais. Não são padres mais, não são diáconos. Os caras viraram rei. Os caras não podem, não, fulano vai fazer para mim. Fulano não sei o que, fulano faz isso. É um administrador, ele não é mais um servo. E quanto mais alto você chega em algum lugar, Jesus falou, pô, vocês me chamam de Senhor e Mestre. Senhor é todo poderoso, é o cara acima de todas as coisas. Mestre é o dono de todo conhecimento. E na verdade eu sou. Vocês estão dizendo que eu estou no topo. Viu o que eu fiz? Então faz o que eu fiz. E eu vejo muito, essa é a questão. Eu vejo muito isso. A pessoa que sempre vem na minha cabeça quando eu penso nessas coisas é sobre Davi, cara. Era um cara muito falho, cara. Vira e mexe cometendo alguns vacilos, mas era um homem segundo o coração de Deus, cara. Se arrependia. Porque eu acho que ele entendia completamente que o poder de Deus aperfeiçoa na fraqueza dele, entendeu? Eu acho que Davi tinha essa total compreensão, sabendo que ele era um vacilão, mas que ele era aperfeiçoado dia após dia na presença de Deus. Só citar o texto aqui de Lucas 22. Falar de novo, Pedro. Falando muito, né? De Lucas 22. Tô até preocupado com ele. 42. Guarda a garganta. 42, que é isso tudo que o pastor falou ali, né? Quando Jesus, no Getsema, né? Ele orando, ele disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E é isso que o pastor Evandro falou, né? Sim. Não, e vale ressaltar que ele estava na agonia ferrenha nessa hora. Então, né? Um grande exemplo é Cristo. Sim. Que parece que as pessoas esquecem que a natureza dele ali estava 100% humana. Ah, não, porque tem gente que fala, mas Jesus era Jesus, né? Entendeu? Não, ele sentia tudo que a gente sente. Não, mas Jesus era Jesus, mas ele era 100% homem. Sim. Ele pediu isso aí porque ele sentiu a dor daquelas feridas, de estar na cruz. Então, tipo assim, ele era Jesus, mas ele era 100% homem, 100% Deus. Às vezes a gente quer, tipo, botar que essa morte de cruz diminuir ela. Sim. Ele era Deus, é por isso que, tipo assim, foi tranquilo pra ele, né? Não foi nada disso. Se você entrou num corpo formatado de nervos, vai doer. Vai doer. Tem que doer. E Davi é uma coisa interessante, quando a gente fala Davi, homem segundo o coração de Deus, você vai ver que Davi é homem segundo o coração de Deus para nós, mas pro vizinho dele era um safado, era um homicida, um mulherengo miserável. É isso que os vizinhos falavam dele. Tô brincando, não tava lá na época, né? Mas ele é homem segundo o coração de Deus porque Davi era homem de verdade. Se você ler a história de Davi, você vai ver que tudo que um homem podia fazer, acertar e errar, Davi fez. Davi fez. É questão do adultério, a questão da vaidade, a questão da glória, a questão do orgulho. Você acha que na hora que ele chegou para enfrentar o Golias, você acha que ele não tirou onda? Ele tirou maior onda, cara. Só não aguentava nem a armadura o cara, pô. Se Deus não era com ele, ele tava morto. Entendeu? Não tinha fé nada. Ele tinha, né? Fé ele tinha. Tinha fé, orgulho com força e vambora, e meteu a cara e tal. Diz que todo baixinho é invocado, então não faz diferença. Desde aquela época vem com esse lance. Então, assim, Davi era homem mesmo. Se você ler, cara, os Salmos, você pira com Davi. Você botar Davi no divã, por exemplo, você vai ter o paciente, cara, porque o cara tá lá. Bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O Salmo 1, no Salmo 51, ele tá lá: Senhor, não afaste de mim teu espírito. Tava pedindo a Deus, falou: pô, mas você não começou falando lá, brother, que não era pra você andar segundo o conselho dos ímpios, você
Você viu o que você fez, cara? Então, tipo assim, ele tava assim, Senhor, para onde irei da tua face? Se eu for pro céu, o Senhor tá lá. Se eu for pro céu, pro inferno, o Senhor vai estar lá. Para onde me fugirei da tua face? Grande é a tua presença. Daqui a pouco é o mesmo Davi que tá falando, Senhor, por que me abandonaste? Sim. Por que viraste as costas para mim? Onde está o Senhor? Então, tipo assim, ele era o cara humano de verdade. É o cara que tinha convicções, que tinha medo, e ele escrevia, cara. Por isso a gente não sabe, mas a gente é apaixonado por Salmos, não é porque ele é um sistema de poesia, é uma licença poética. O Davi falou, eu duvido que se Davi soubesse que aquilo ia chegar pra gente, ele ia escrever aquele monte de besteira. Tá entendendo? Ele escreveu aquilo e Deus juntou aquilo lá, usaram os compiladores, e Deus trouxe aquilo pra gente ler. E aí o que acontece? Na compilação, você percebe ele homem. Ele era tão homem que ele podia ter mandado matar Natan. Quando Natan aproximou e contou a historinha da ovelha pra ele podia ter falado, seu velho feioso, você vai desrespeitar o rei, rapaz? Quem te disse isso? Você tem foto, você tem filmagem na internet, você não tem nada disso, então você vai morrer porque você afrontou o rei. Não, a Bíblia diz que ele falou, a resposta que ele deu foi assim, pequei. Contra ti somente. Então Davi, ele entendia. Quando ele falou isso, ele entendia. Eu pequei. Tá entendendo? Eu pequei. Davi não entende. Eu pequei contra Deus, somente contra Deus. Porque Davi entendia que todo pecado é cometido contra Deus. Você está entendendo? Mesmo que for contra você, eu estou errando com você, eu estou errando contra Deus. Então Davi, ele se torna homem segundo o coração de Deus, porque ele é um homem arrependido. Esse é o homem que o evangelho começa com João, arrependa-se. Depois vai com Jesus, arrependa-se. Primeiro sermão, depois do batismo, é arrependa-se. Paulo grita, arrependa-se. Todos os outros profetas gritam, arrependa-se. E a gente grita, vende com o jeito que você quer estar. A gente não fala mais arrependa-se. As pregações hoje, quem fala arrependa-se, a gente sofre bullying, igual eu sofri aqui, mas você está perdoado também. Se você fala arrependa-se, a gente entra como moralista. Eu não sou moralista, sou o primeiro arrependido. Eu preciso de arrependimento, porque o que a gente chama de ficar de pé é base de arrependimento, porque a gente erra. Então, o que ficar de pé é porque o sujeito não teve um pecado público. No dia que o cara bateu no meu carro, eu não dei um tiro nele, não dei um soco nele. Isso é um pecado público. Mas não quer dizer que eu não tive raiva. Eu tive raiva, então eu pedi perdão a Deus e tive outra atitude. Percebe? Isso é um homem segundo o coração de Deus. Ireis e não volteis. Não é volteis, não. É ireis e não pequeis. E você falou, não é assim? Sim, você falou que a gente tem que conhecer o rei desse reino. E Davi tinha essa compreensão, porque certa vez, quando ele cometeu aquele pecado do adultério, teve filho e tal, ele escolheu cair nas mãos de quem? De Deus, do que cair nas mãos dos homens. Sim. Porque ele sabia que a justiça de Deus é diferente das dos homens. A gente entrou no sistema de reino, e eu falei agora, esse final de semana, uma coisa sobre reino, e eu falei de minimizar Jesus chamando ele de rei, né? Como você falou do império, eu li a placa como minimizar, a gente também é, porque Jesus ele é muito maior do que isso. A linguagem reino entra para a nossa história, como Jesus, o rei dos judeus, entra para a nossa história no desvio do povo de Deus da teocracia. Gênesis 1:2, teocracia. Entendam, por favor, você que está me vendo, ouvindo aí, entenda o seguinte, teocracia, Deus manda, a gente obedece, acabou. Não é teocracia do século I, II, III, onde a igreja entrou, chamou de teocracia e saiu matando os outros, não. Sim. Teocracia, Deus manda, a gente obedece. Não coma da árvore, acabou, isso é teocracia. Deus está no jardim, deu uma ordem. E aí eu falei sobre isso. Eu vou te mostrar a pontuação. Fez isso. Gênesis 3. Nós comemos a fruta e desobedecemos com ele. Ele nos expulsou para leste do jardim. O problema não é geográfico, o problema é relacional. O problema é relacional. Quando nós fomos expulsos, nós tivemos que nos autossustentar, de alguma maneira. Então nós fundamos um sistema de governo onde não tinha linguagem nenhuma, rebelde, porque éramos rebeldes, rompemos com o Criador. Aquele momento ali, o sistema rebelde de cada um cuida de si foi tão bem trabalhado que Deus chegou a um ponto de exterminar a humanidade. E aí ele chama o Noé, a Bíblia diz, Noé achou graça. Noé era o único que ainda vivia a teocracia dentro de um povo rebelde. Então Deus chamou ele, a sua família, e ele destrói daquele momento com um dilúvio o povo. Isso é soberania, que a nossa mente não entende, que a gente quer um Deus fraldinha.
que ele faz qualquer coisa, que a gente domina ele. Por que você fez? Depois se pergunta para ele. Tá entendendo? Porque a gente não aceita isso. A nossa justiça não aceita Deus. Não aceita ninguém acima de nós. Não aceita ninguém acima da nossa compreensão. Então ele faz isso. Quando Noé desce da arca, ele reinaugura a teocracia. Ele levanta o altar. Teocracia. Deus manda e o Noé obedece. Foi o que o Noé fez 100 e tantos anos. A família de Noé cresceu e começou a desobedecer aonde? Em Babel. Porque qual que era o mandamento para Adão? Frutificai, povoai a terra. Isso. Qual o mandamento para Noé? O mesmo. Frutificai e povoai a terra. Eles pararam, falaram, vamos fazer um nome para nós e vamos ficar aqui. Falei isso agora no final de semana. Vamos fazer um nome para nós e vamos ficar aqui. Vamos nos reunir. Vamos nos governar. E isso é desobediência contra Deus. Então eles fundaram ali o sistema rebelde deles, foram fundar Babel. E Deus vem então, divide para cumprir a missão. Ele usa as línguas diferenciadas. Sim. Então pequenos grupos ali são formatados. O que acontece dali? A partir dali, o povo perde todo o controle de governo. É tudo governo rebelde. Só que aqueles pequenos grupos começam a formatar povos, que é o que a gente tem de história. Eles começam a formatar povos. E aí, Deus levanta um homem chamado Abraão e recomeça com Abraão a teocracia, levanta o altar de novo. E justamente com o filho dele depois em cima. Sim. Tipificando a cruz de Cristo, porque só duas pessoas conhecem o altar. Isaac e Jesus. Como o altar é altar. Ninguém subiu no altar. Só dois seres humanos subiram no altar, biblicamente falando, na questão altar, que era para desaparecer para a glória de Deus. Então, Abraão levanta. Abraão não é pai na fé à toa. Ele é pai na fé porque ele funda o monoteísmo, a crença num Deus só. De Abraão a Samuel, nós temos o quê? Essa linha teocrática, apesar da escravidão, apesar de tudo, nós temos as referências aí, ela some lá no Egito, fica espalhada, sim. Aí Deus levanta o Moisés, recomeça aquilo de novo e vai até Samuel. Uhum. Só que esses povos que separaram em Babel, eles começaram a formar grupos, clãs. E aí, quando chega lá em Samuel, um desses clãs tinha formado uma coisa chamada monarquia. E aí nós dizemos, Samuel, você está velho, seus filhos não seguem, são juízes corruptos. Queremos um rei para nós. O que nós, povo de Deus, fizemos? Importamos sobre nós a monarquia, que é todo tipo de governo misturado num lugar só. Importamos sobre nós a monarquia. Então, quando a gente chega em Jesus, Jesus nasce dentro de uma monarquia empobrecida, já destruída, e um império que estava dominando aquela monarquia fraca. Já estava tomada, só virava marionete. Então ali Jesus ele vive a teocracia, ele ensina a teocracia, ele ensina o reino, o tempo todo o cidadão do reino o reino semelhante a, porque isso e aquilo, tudo falando sobre o reino de Deus como característica, e ele vem trazendo esse sistema para nós. E aí o que acontece? No Calvário, normalmente ele vai e restaura a teocracia. Sim. Aí o que nós fizemos? Nós fomos expulsos do judaísmo, viramos o caminho, os peregrinos, aquele que vai ao caminho, daqui a pouco a gente entra para um outro sistema, né? A gente começa a ser chamado de católicos, depois católico apostólico romano, a gente começa a receber o nome. Na verdade, antes disso, nós fomos chamados de cristãos, né, em Antioquia, e aí depois nós fomos chamados de Igreja Roma, abraça o cristianismo como religião, e aí faz, de alguma maneira, mais mal para a igreja do que quanto matava. Por quê? Porque agora Roma usa a igreja para matar, para justiçar em nome de Deus. Vira política. E vira política, e a gente faz isso tudo. O que acontece? E isso vem agora desmembrando até chegar para nós hoje. Então as nossas organizações, o reino de Deus, ele só vai ser estabelecido se houver uma releitura de como Jesus conduz a igreja. Se nós não tivermos a competência de entender que a prioridade é reler Jesus, tá entendendo? Ah, então você está dizendo que todo mundo... Não estou dizendo nada, eu só estou dizendo que a gente não está lendo do jeito que tem que ler. Deixa os comentários ali. Senta aqui, vê aqui, deixa o Calvino quietinho.
Calvino já trabalhou para danar a gente. Deixa o Wesley, deixa, né, o Spurgeon, deixa o Moody quietinho, deixa os caras, deixa os nomes, para de falar nome, pô, fala o nome de Jesus. Sim. Os caras vão pregar, fala 200 nomes de teólogo, gogitado, pô. Mastiga você, cara, lê ali, o que Jesus está falando? Ah, Jesus está falando para eu não brigar. Ah, mas é só isso? Não precisa interpretar nada. Ele está falando para não adulterar, mas não tem uma exceção na regra? Não é não. Não é não. Já está escrito, mas aí a gente precisa. O cara começa uma historinha, conta não sei o quê, para maciar o ego, para falar que você não deve adulterar. É não e acabou, cara. Ah, mas é difícil? Mas não falou que é fácil. É por isso que é reino de Deus. Ele manda e a gente obedece. Entendeu? Então, assim, a minha fala de governos e coisas como essa, quando a gente chega aqui agora, eu sei que essa não é uma fala de fazer amigos. Mas é uma fala onde que eu costumo dizer, se eu não ajudo, eu provoco pelo menos. A gente precisa voltar para isso aqui. Porque é muito bonito mostrar conhecimento, mas Jesus era tão simplório, tão simplório. Jesus pegou os mistérios celestiais e transformou em historinhas para que todos pudessem conhecer. Os nossos teólogos hoje, sabe o que faz? Hoje eles são doutorados, são mestrados, não tem nada a ver com quem estuda. Estudar é uma benção, pode estudar à vontade, contanto que você pega a toalhinha e lava o pé das pessoas. Entendeu? Os nossos teólogos pegam as historinhas de Jesus mais simples, transformam em sermões extensos, com palavras que as pessoas são inefáveis, a quais os homens não são dignos de entender, para ostentar o diploma, para ostentar pastorão, que ele é o cara, que é o cara profeta. Não, a gente precisa fazer o contrário, a gente tem que mastigar e fazer o que o passarinho faz com o filhotinho, botar no bico. Tá entendendo? Para as pessoas entenderem o que é aquilo ali, para nutrir. Então, assim, fica essa fala minha, que a grande prioridade nossa agora é rever o reino, é rever o súdito e rever o rei. O que ele está mandando? Eu estou obedecendo? Se a resposta é não, eu estou pisando fora do sistema de lei desse reinado. Sim, eu estava vendo também um pastor falar, ele falou exatamente isso. 100% do que a gente estuda, 20% vai para o púlpito, de forma simples, entendeu? Ele fala no sentido, cara, nem tudo que ele estava falando sobre pregação e os pregadores que colocam tudo que ele estuda no púlpito, entendeu? Aí fica aquela pregação maçante, extensa, com as palavras difíceis demais, né? E dentro dessas palavras difíceis, ele estava falando sobre Constituição mais cedo. E para quem é presbiteriano sabe que tem o Breve Catecismo, Catecismo Maior, Confissão de Fé de Westminster, Breve Catecismo Maior, tal, e a Confissão de Fé de Westminster foram escritos para crianças. Quando eu ouvi isso, eu falei, quê? Pedrinho, você vai ler aquele trem, você fica doido, porque o cara que não tem o hábito de leitura, ele fala, cara, eu tô lendo grego, é bom? É bom. Mas então por que não chegou uma pessoa hoje ainda? E aí, tomara que esse podcast vá pro mundo afora para ver se alguém acorda, porque eu não tenho competência para isso, não. Ainda não. Mas pega uma confissão de fé de Westminster, ou até o Batista, que deve ter a Constituição Batista, né? Simplifica. Faz algo que é legível pro camarada que foi até a 4ª série só. Ou então pro cara como eu, que estudou da vida toda em colégio público. Ainda mais no nosso país. Não é, cara, entendeu? Então, a gente entender, e a ideia nossa do podcast sempre foi, e a gente falou isso aqui no início, cara, é trazer de forma simples, entendeu? Algo que muitas das vezes tem gente que deixa difícil. Não, cara, o que é? É pra dar outra face? Então, o que é dar outra face? Cara, é você entender que você não é o maior de tudo, não, cara. Você é o mais simples aí dos pecadores, o pior, como diz o Paulo, entendeu? Essa que é a ideia que você tem que ter. Não chega na teologia não, porque o grego diz assim e a ideia é assado que... Rapaz, eu já tô até entrando, vamos beber um copo d'água. Como aquele pastorzão diz, virar a fronte, nem sei o que é fronte. Mano, o que é? Fronte é aquele carro grandão que eles comprou lá, os caras têm. Eu tô fora do projeto. Fala, Pedrinho. Uma coisa bacana
disso tudo que a gente tá falando, da simplicidade, o pastor até citou no culto domingo lá, o pastor pode me ajudar, que eu tenho memória fraca, o pastor Evandro pode me ajudar aqui, mas é sobre o cego que foi curado por Jesus, e quando perguntaram ele, e ele não fez nenhuma pregação teológica ou algo assim, ele só falou, eu sei que eu era cego, e agora eu vejo. Sim. Entendeu? Assim, eu acho que se alguém quer aprender a pregar, precisa ler 3 lugares básicos. Sermão da Montanha, pega o Pedro, vai lá ver o sermão do Pedro no Pentecostes, e depois você pega o do Estevão, no capítulo 7. Aí você vai aprender a pregar. Não precisa de mais nada que aquilo, não. Os caras dão banho. Só tem uma coisa, né? Todos 3 morreram. O João, quando abriu a boca, morreu. Na hora que ele denunciou o pecado, mataram, arrancaram a cabeça dele. Então, acho que assim, acho que as pessoas estão com medo de perder a cabeça nas igrejas. Tá entendendo? Eu sou pastor hoje lá na 2ª Igreja Batista na Atividade. E Deus tem colocado um carinho muito grande por eles. Mas desde o primeiro momento que eles me viram, antes deles me convidarem para ser pastor deles, eles me viram pregando a Bíblia. Entendeu? E confrontando as situações que eles confrontavam às vezes, eles não, né? Que as igrejas nossas confrontam às vezes em sessões, em debates, porque sessão ela é complicada, 50% mais 1 ganha qualquer votação em plenário. Entendeu? E o que acontece? Plenária tem quem ganha e quem perde. Plenária tem quem sai feliz e sai triste. Não tem função de reintegrar nada, de restaurar nada. Tem função de quem dizer quem ganhou e quem perdeu. Cara, isso tem nada a ver com Jesus. Tá entendendo? Nada a ver com Jesus. E a gente continua fazendo a mesma coisa. Isso é a nossa logística. Isso é o reino nosso. Por isso a gente tem chefes. Por isso a gente tem patrão. Porque no reino é diferente. Quando os filhos de Zebedeu foram apresentados pela mãe, Tiago e João, foram apresentados pela mãe de Jesus, ela pediu um emprego fenomenal para eles, né? Afinal de contas, eles pararam de trabalhar para a mãe, né? Porque foram seguir Jesus. Sim. E seguir Jesus era diferente do que a gente segue hoje. Né? Era seguir mesmo, ele largava e ia embora. E aconteceu uma coisa interessante que foi... Você pode colocar um filho à direita e outro à esquerda no teu reino? Porque ela sim achou que ele ia ser rei. Como todos os judeus acharam. Que o reino ia ser sempre eterno, então ele ia apocar Roma, profecia de Daniel, e a pedra que não foi solta por mão humana ia apocar a base Roma, que foi o que aconteceu, tanto que Nietzsche no Anticristo, pastor, você está lendo esses troços? Nietzsche no Anticristo, ele fala isso, fala, o cristianismo acabou com o Império Romano, e acabou mesmo, era profecia, o nome que fosse o império, mas não acabou para destruí-lo em si, destruiu o seu domínio tirano. Entendeu? É isso que ele fez e é isso que ele vai fazer. Esse reino vai acabar com esse domínio tirano. E aí o que a gente percebe é o seguinte, quando a gente vê esse reino voltado para esse domínio, a gente percebe que esse domínio ele faz uma coisa para a gente. Ele dá a gente a oportunidade de colocar pessoas em xeque, menores, maiores. Aí vem Jesus e faz o seguinte, quando ela fala assim, você pode colocar? Posso. Ele vai falar assim, olha, colocar a minha direita e a minha esquerda não me compete, mas vocês podem beber no meu cálice? E aí você falou de cálice agora há pouco, o Pedrinho leu. Né? Cálice conota-se sofrimento. Ele falou, podemos. Aí ele falou assim, vocês não sabem o que pedem, mas do cálice vocês vão beber. E isso é reino de Deus. Do cálice vocês vão beber, ou seja, é um sofrimento que vai acontecer para alguém que nega a si mesmo, que está disposto a morrer e quer pregar justiça num lugar igual esse nosso. Então, o cálice vocês vão beber, mas se ser colocado à esquerda e à direita, compete o meu Pai que está no céu. Os outros discípulos se indignaram, os 10 se indignaram. Por quê? Porque era um problema de todo mundo. Só que a mãe ali teve coragem e pediu. Foi cara de pau e pediu. Sim. Os outros não foram cara de pau. Né? Os outros não ficaram indignados. Aí Jesus viu todo mundo santamente emputecido, desculpa a expressão, e chamou pro canto. Adorei essa expressão. Vocês me perdoam, tá, gente? Isso é coisa da minha mãe. Então, chamou pro canto e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, os governadores dominam sobre os seus, e os poderosos subjugam. Escuta a frase que ele diz, entre nós,
não será assim. Isso é reino de Deus. Isso é igreja, brother. Isso é a igreja do Jesus. Entre nós não será assim. Quem quiser ser poderoso, que sirva. Quem quiser mandar, que seja vosso servo. Assim como o Filho do Homem veio servir e não para ser servido. E isso deveria ser igreja. Se eu fizer uma pergunta, as nossas igrejas são assim? E se a resposta for não, nós precisamos priorizar o reino, precisamos priorizar a Bíblia e a gente precisa priorizar os ensinos do dono da igreja e deixar os pais da igreja quietinhos onde eles estão. Estudar, olhar, ver, legal, maneiro, Sim. Obrigado pela base e vamos para frente. Isso aí. Porque se a gente continuar, a gente vai fazer o quê? A gente vai perpetualizar o erro. Tá entendendo? E os contextos são diferentes, né? O objetivo do reino é o mesmo. A linguagem muda, a linguagem hoje vai para a internet, a linguagem tem várias maneiras de Deus falar, mas isso é o reino. A igreja deveria ser tratada desse jeito. Quer ser grande? Seja servo. Então, mano, acho que é isso mesmo. E no final do quadro a gente fala que é a hora de dar o remédio, pastor. Então, A Você mensagem com o aí pra Pedrinho. galera. Pedrinho, deixa o Pedrinho lançar um aí. Pedrinho não conta gota, depois eu dou uma bezetacil. Vai lá. Ó, vai lá, Pedro, pode ficar à vontade. Cara, o remédio, pra mim, pastor pode me corrigir se estiver errado. Pra mim não, né? Eu tô botando meu pensamento. Sacanagem. Agora é mas- só hora de falar pra galera. É obediência. Desde o princípio lá, como foi citado Adão e Eva, a Torre de Babel também, eles desobedeceram, buscaram sua fama, não as coisas do reino de Deus. E tudo que foi citado aqui foi desobediência. Quando nós obedecemos a Deus, a gente nega a si mesmo. Quando a gente obedece a Deus, a gente é justo. Quando a gente obedece a Deus, a gente faz tudo isso que foi citado aqui. Então eu acho que seria esse o remédio, obedecer a Deus. Sim. vai de bezetacil mesmo. Vai lá. Só não pode contrair, velho. Tá certo. Vai jogar na veia, bro. Tem que jogar na veia. Acho que é uma ampola de 1000, né? Nossa. 1000 miligramas na veia de arrependimento. Esse é o remédio. A humanidade só tem jeito mediante o arrependimento. E a gente precisa entender o que é arrependimento. Arrependimento não é me arrepender-me do que eu fiz. Arrependimento é arrepender-me de quem eu sou. Eu não sirvo Deus. Se o Senhor não tomar, não mandar o seu Espírito, não me conduzir, não dá para nós. E o Senhor sabe. Então, o remédio da humanidade são as pregações de todos os profetas, de todos. E a primeira pregação, e começando Jesus a anunciar a palavra na Galileia, disse: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. A solução para a humanidade, a salvação para a humanidade, a mudança é mediante o arrependimento. No mundo, quem se arrepende é covarde, mas no reino é sinal de nobreza. Isso é prioridade. Posso dar 2 toquezinhos no microfone aqui pra todo mundo sentir a pancada também? Tô com uns 3 calos na cabeça. Esse é o remédio, gente. É remédio, tá, gente? Então é isso, né, maninho? Hoje então encerramos mais um podcast, né? Desde já agradecer ao pastor Evandro por estar conosco aí. Show de bola. Obrigadaço. Agradecer o Pedrinho por também estar com a gente, cara. Que vocês possam voltar mais vezes no nosso podcast, né? Não, tem que voltar. Entendeu? A gente possa certeza. trocar mais ideias. Falei com você, né? Pode lançar que Entendeu? tá aí. Você bota na lateral e a gente parte correndo. Então, muito obrigado a vocês por estar com a gente. E aí, pra galera se inscrever, né, no nosso canal, seguir lá no Instagram. Estamos em... Rapaz, já estamos na plataforma. Rapaz, graças a Deus, Fica difícil de cara. falar, né? Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, e nossa, Anchor. Tamo aí, cara. E eu tô YouTube. tentando ir pras gringas também, porque eu vi lá na análise que 30% da nossa audiência é dos Estados Unidos. E Cara, eu Cara. fiquei felizão, falei, caramba, e eu comecei a botar podcast na gringa se também. tiver alguma plataforma que tá faltando, manda aí mensagem pra nós, nos Isso. comentários. Que a gente corre quer... atrás. Nós vamos querer cercar vocês aí, galera. Exatamente. Pra vocês não terem desculpa. Vamos que vamos, pregando o reino de Deus, simples, sem muita firula. A gente é meio doido, né, mano? Mas tem que ser. A gente é meio doido, mas a gente tenta
levar a palavra de Deus para as pessoas através desse podcast. O Elber sabe, é algo que eu gosto muito, eu acredito que ele também gosta. E a ajuda de vocês é muito importante pra gente. Então estejam divulgando, estejam aí compartilhando, porque vocês não estarão compartilhando o Otávio, o Elber, o Pastor Evandro, o Pedrinho, não. Aqui foi a palavra de Deus pregada, aqui foi o Evangelho de Deus anunciado. E isso não tem preço, cara. Isso não tem preço. Não podemos ficar apáticos. Eu usando palavra difícil aí, ó. Não podemos ficar parados, né? Só esperando. E sim, esperar em Deus, obviamente. Mas a gente tem que andar, dar abraçada e estar disposto aí até perder a cabeça, né, pastor? Vamos que vamos. É desse jeito, né? Esse é o evangelho. Foi que os caras... É interessante você perceber os caras estão querendo pregar o evangelho e mostrar uma coisa. Onde que o dono do evangelho, o dono da igreja foi parar? No Calvário. E a gente quer o quê? A gente quer honra, quer glória, não é Calvário. Verdade. É Calvário, é morte. A gente vai pra lá. A gente tá seguindo o mestre pra onde que ele foi. É pra onde ele foi. Passou pela cruz, aí a gente vai pra onde ele foi também. Isso aí. Pra estar com ele lá. Vamos acabar, senão é mais cajadada. Então, é isso aí. Isso é bullying, galera. 1998, a gente tinha um grupo de evangelização e a gente fazia um trabalho. A gente fazia assim, daquele grupo, né? Infelizmente um amigo faleceu. E eu uso, talvez você já ouviu, já me leu falando alguma coisa assim, e a gente entrava numas paradas muito loucas, assim, igual você tá falando, pô, a gente é muito doido. Aí tem um brother que falou, pô, o pastor Evandro é maneiro, só parou com a cocaína, continua doido do mesmo jeito. Gente, tem 25 anos, tá? Graças a Deus, eu só cheiro mais perto de droga, é peido e beber Coca-Cola. Mas a Coca-Cola eu parei por causa do tratamento. Então, assim, a gente começou a conversar. E quando a gente se cumprimentava a ousadia de Deus para você. Coragem de Deus para você. Porque a gente vai precisar de muita. Porque Ele nos mandou no meio de lobos. A gente vai precisar de muita coragem. E precisa da dele, não da nossa. Amém. Então, galera, muita ousadia de Deus para todos nós e para vocês também. E assim a gente encerra mais um podcast. Valeu, abraço, galera. Valeu.